Galera, The Walking Dead terminou. Pelo menos a franquia principal, porque o universo The Walking Dead segue firme com as suas spin-offs. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar pra vocês o que nós achamos do episódio final, do encerramento da série principal. E eles voltaram! Vem comigo que depois da vinheta a gente te explica tudo, qual que vai ser o futuro do universo The Walking Dead. E aí galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Vamos lá, 24º episódio, Rest in Peace. Olha, nada de grandes surpresas, eu até esperava um pouco mais do episódio, confesso pra vocês. Mas nem assim deixou de ser um episódio interessante, pelo contrário, um episódio que foi tenso muitas vezes, foi dramático muitas vezes, tirou da gente emoções, inclusive, né? O episódio, praticamente, o resumo dele é isso, o desfecho das coisas que estavam acontecendo em Commonwealth. Nota muito alta, não vou dizer talvez 10, mas um 9 ali, para todas as cenas de ação envolvendo zumbis. Como teve zumbis nesse último episódio, eu acho que os caras fizeram questão mesmo, né, de vamos povoar de zumbis Commonwealth para terminar em alto estilo, e foi o que aconteceu, né? Essa invasão dessa horda dentro de Commonwealth provocou na gente cenas assim, realmente de perder o fôlego, como por exemplo a Rosita caindo no meio da horda com a Coco no seu colo. Não bastasse o drama do Daryl correndo com a Judith, que tinha levado um tiro da Pamela, buscando ajuda no hospital de todas as formas, não bastasse essa tensão, o hospital todo é tomado por zumbis. E olha, também foi outro momento extremamente tenso e muito bem dirigido, hein? Como a gente já tinha previsto, já tinha imaginado, Commonwealth, então, ela é tomada pela galera do Daryl, da Carol, da Meg, né? A família do Rick Grimes toma, então, consegue tirar Commonwealth das garras da Pamela. Pamela, então, é punida, de acordo com a fala do Negan, com a pior das punições, uma punição que é até pior do que a própria morte, que é ficar presa, vendo todos os dias o enfraquecimento da sua figura, a derrota do seu ego dia após dia, vendo o emagrecimento de todas as suas ganâncias dentro de uma prisão. Isso, para pessoas gananciosas, e o Negan sabe muito bem o que está falando, isso é pior do que a morte, porque havia ali a possibilidade realmente da Pamela ser punida com a morte, mas resolveram punir com a prisão, e isso tem uma representação muito maior, não é apenas para punir a Pamela, mas para mostrar para esse mundo novo. Se toda a galera então quer ter um novo começo, esse novo começo não pode ser igual ao começo anterior, onde as pessoas eram simplesmente punidas com a morte, e pior do que isso, punidas com a morte pelos próprios vivos. Então era preciso que um mínimo de civilidade começasse a nascer verdadeiramente nesse mundo novo. E essa foi a proposta. As narrações da Judith, desde o início, vinham dizendo isso. Até hoje nós lutamos por nossa sobrevivência, mas agora é a hora de um sacrifício maior, de lutar por um novo começo. E a prisão da Pamela, de uma pessoa tão criminosa, tão ardilosa, tão merecedora de morte, por que não? Foi puni-la com a prisão para mostrar que, sim, é possível ter civilidade nesse novo começo. Vimos também a derrota da Horda, né, com a história daquela grande explosão, e depois, não foi mostrado, mas acredito que daí a galera foi para cima na mão mesmo, acabando com todos os zumbis ali. Lá no final, um ano depois daqueles acontecimentos, nós vimos o Mercer como vice-governador, e o Ezequiel como governador, então, de Commonwealth. No vídeo de análise do episódio anterior, o penúltimo, eu tinha colocado aqui no chute mesmo, né, algumas pessoas que eu achei que iriam morrer, e eu errei, nossa, mas errei tudo, né? Não tivemos grandes mortes, nós tivemos apenas 3 mortes, já falo do elenco, né? Entre o elenco primário e secundário, 3 mortes. Eu acho que também isso faz parte desse novo começo. Mostrar que a vida pode reinar sobre a morte. Eu acho que foi mais ou menos isso que a Angela Kang, que é a showrunner, né, de The Walking Dead, quis passar pra gente, mantendo lá muita gente viva, né? Eu achava que o Eugene ia morrer, eu achava que o Aaron ia morrer, quando na verdade essas pessoas foram fundamentais até para a reorganização das comunidades de Alexandria, Hilltop e Oceanside, que estavam sofrendo demais.
na mão do Lance Crosby e da Pamela Milton, aonde a promessa era de ajuda, quando na verdade o que Commonwealth queria na mão desses dois era simplesmente escravizar essas comunidades para delas tirar recursos ou transformar em postos avançados. Então isso foi reorganizado, realmente Alexandria voltou a ser o que era, Hilltop voltou a ser o que era. Senti falta, aí mais um ponto negativo do episódio, senti falta de Oceanside. Sobre as 3 mortes então que o episódio mostrou pra gente, né, reunindo galera do elenco secundário, do elenco principal, 2 pessoas, né, o casal, a Jules e o Luke, foram mortos logo no começo do episódio, já pra mostrar qual que ia ser a pegada daquele episódio. Jules é devorada por zumbis ali na rua, é uma cena muito triste, muito dramática, e também o Luke é mordido, tem que ter a sua perna amputada, mas aí já foi tarde demais, a infecção já tinha tomado conta, e a cena dramática em volta do seu falecimento, com as pessoas que faziam parte da vida dele, realmente foi algo da gente enaltecer a atuação das atrizes ali na enfermaria, né? Realmente foi bonito, mas ele também disse adeus. A morte realmente sentida foi a da Rosita. É a luta incessante de uma mãe para salvar a sua filha, a Coco, sabe? E mesmo sendo mordida por zumbis, sabendo que a morte era certa, ainda assim ela morre feliz em saber que ela conseguiu deixar a sua filha em segurança. Que cena bonita, que cena maravilhosa. E Rosita, então, era o significado do Rest in Peace, descanse em paz, Rosita. Outra coisa bonita de se ver nesse episódio, justamente na cena em que a Judith tá na enfermaria e tá todo mundo ao redor, especialmente a Carol e o Daryl, e ele doa sangue, né? Aquilo que eu falei no começo, não importa, nesse novo começo, nesse novo mundo, desse apocalipse zumbi, não importam mais o sangue da família, mas importa os novos elos. E ele não titubeia, o sangue dele é compatível, serve pra todo mundo. Ele até lembrou do irmão dele, né, que o Merle vendia meu sangue pra todo mundo. Pensa que irmão bacana que o Daryl teve, né, ou infância, né, que o Daryl teve. Então ele mesmo doa o próprio sangue pra Judith, o que salva a vida da Judith, ou prolonga a vida da Judith até de fato ela conseguir ser atendida pela galera que o Mercer tinha à disposição, equipando uma casa realmente com o médico lá, com o irmão da Yumiko lá, para poder cuidar da Judith. Caminhando para o final do episódio, a gente tem que ver que algumas coisas apontaram para as spin-offs que virão. Principalmente as spin-offs de Rick e Michonne, Daryl e Negan e Maggie. A relação de Negan e Maggie, paulatinamente, muito lentamente, dia após dia, Maggie vai cedendo a Negan na questão de não odiá-lo tanto como em outros tempos. Porque ela admite, ela vê no Negan esforços para ele tentar remediar o que é irremediável. Como é que o Glenn vai voltar? Mas eu admiro o que você fez para salvar o meu filho, Herschel. Eu te agradeço por isso e eu quero dia a dia poder te odiar menos, porque eu tô vendo o teu esforço. Muito embora todo o teu esforço seja ainda insuficiente para que eu venha transformar isso em perdão. Que forte, não? Que forte. Mas mais forte ainda é pensar que esses dois vão ter uma série juntos. O Negan entende o recado da Maggie e some, mais uma vez vai seguir seu caminho. Ele não fica em Alexandria, nem em Hilltop, nem em Commonwealth, e muito menos Oceanside, que a gente não viu, né? Só faltava ele ter ido pra lá. Mas eu entendi que ele pega a esposa, ele sai com a esposa, com certeza para ser pai, para ver o parto do seu filho. Retomando a relação de Daryl e Judith, Judith então deixa escapar qual é a verdadeira missão da Michonne. Por que a Michonne realmente saiu? Ela escondeu isso do Daryl esse tempo todo, com medo que o Daryl também partisse, caísse pro mundo para ajudar a Michonne na missão. Só agora ela revela que existe uma grande possibilidade do Rick estar vivo. E isso é o pontapé inicial realmente para a série do Daryl, porque no final de tudo, o Daryl ele se despede. Aliás, que despedida de Daryl e Carol, não? Outro momento lindo, dramático assim, porque dois grandes amigos, dois melhores amigos um do outro. Que amizade linda entre Carol e Daryl. A história da Carol terminou ali. Eu achava que ela ia morrer, inclusive, né?
mas ela fica Vivíssima da Silva para fazer as funções que eram do Lance Hornsby, né? Mas para fazer decentemente agora, que é colocar em perfeita harmonia e comunhão as comunidades. O fato é que depois dessa despedida, Daryl pega a sua moto e sai para ver se encontra a Michonne. Essa missão da Michonne de encontrar o Rick. E esse é o pontapé inicial da série do Daryl, que também vai ter que nos explicar por quê. Ele sai de moto aqui e ele aparece sem saber por quê. Ele acorda sem saber como é que ele foi parar lá na França, né? E finalmente chegamos na cereja do bolo. Mostrou então a Michonne escrevendo cartas, assim como o Rick, né? Estavam escrevendo cartas em lugares diferentes, em tempos diferentes. Numa linda homenagem dos produtores, Rick diz que não tem um dia sequer que ele não lembre de todos os rostos de todos aqueles que já fizeram parte de sua nova família. E todos são mostrados. Michonne, por sua vez, depois que escreve a sua carta, a gente vê ela com uma nova roupa, uma nova armadura, né? Ela já não está mais acompanhada daquele casal que ela encontra na cena em que ela vê lá uma galera marchando, né? E não é uma horda de zumbis, porque estava muito bem organizado, né? Então eram seres humanos. Então como é que ela saiu dali e foi parar ali, naquele momento, de frente para uma horda, mas uma horda daquelas enormes, incontáveis, uma multidão de zumbis que ela estava cavalgando de encontro àqueles zumbis. Olha que doideira. Rick, por sua vez, está num outro momento, num outro lugar, e assim que ele encerra de escrever a sua carta, nós vimos então ele guardando na bolsa aquele celular que a Michonne achou e colocando numa garrafa, né, uma cartinha dobrada, e aí ele arremessa, quando ele ouve um som de um helicóptero, ele arremessa a bolsa para dentro do barco, o mesmo barco que depois foi aparecer, acredito eu, lá pro Virgil, né, onde a Michonne acabou encontrando os pertences do Rick, e o Rick estava descalço. O Rick estava usando uma jaqueta da República Cívica Militar, que deu as caras também. Mais um ponto positivo, eu tinha certeza que essa República Cívica apareceria de novo, nem que fosse no final dos finalzinhos, né, e apareceu. E os caras mais uma vez aparecem para prender o Rick. Os soldados disseram, ele disse que não há escapatória para os vivos. Então, quem é esse ele? Esse ele possivelmente é o Tenente Major General Beale, que é o mesmo cara que conversa com a Jades no final da spin-off The World Beyond. A gente só escutou a voz, nunca apareceu a imagem realmente desse cara, que parece ser o Bambambam da República Cívica Militar. E esse cara tá interessado no Rick, né? E a República Cívica Militar não poderia deixar o Rick escapar de jeito nenhum, porque a localização da República Cívica é um segredo. E o Rick conseguiu brilhantemente escapar, fugir, estava indo embora. Essas habilidades devem ter sido notadas pelo chefão da República, o Beale, e certamente o interesse em resgatar e não matar o Rick Grimes deve vir daí. Galera, assim foi o 24º episódio da temporada final, a 11ª temporada e última de The Walking Dead, a franquia principal. Claro que o universo The Walking Dead continua, a gente tem ainda mais 4 spin-offs em andamento, tem mais uma que eu não falei ainda, que é Tales The Walking Dead, então não faltarão vídeos no canal ainda sobre o futuro de The Walking Dead. Você não perde por esperar. Então o que eu preciso que você faça? Que você não perca o Spótico de vista. Deixa aqui a tua inscrição se você ainda não deixou, ativa o sininho, segue a gente no Instagram. Junto com todo mundo que está desde o começo, clica no like aqui embaixo, deixa o joinha pra gente e espalhe o nosso vídeo pro WhatsApp para os seus amigos que gostam desses assuntos, que gostam de The Walking Dead e coisas assim. Beleza? Maravilha? Galera, até o próximo vídeo sempre. Spótico na área, segue The Walking Dead.